Nós temos o prazer de receber para o Giro Entrevista desta quarta-feira de cinzas, Anelise Link Leitão, secretária municipal de saúde, também a Carla conosco, da Secretaria de Saúde, para falarmos aí de vários temas ligados à pasta. Eu saúdo com boa tarde as nossas convidadas, sejam bem-vindas. Tudo bem, Anelise? Tudo bem, Carla? Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem, Carla? Boa tarde a todos os ouvintes. Dário Miguel conosco também, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde com você, boa tarde a você, boa tarde à secretária. Tá ligado o seu microfone? Vê aí. Vamos tentar ajeitar. Vai, fala aí. Tudo bem, Diego? Agora sim, boa tarde, Dário. Boa tarde a você, a secretária Anelise Link Leitão, a Carla, a todos ligados na 104 FM, para você conectado conosco na internet também. Excelente tarde. Muito bem, mande a sua manifestação, amigo ouvinte, na medida do possível, a gente vai trazer a sua pergunta, o seu questionamento aqui para as convidadas. Mande mensagem de texto para o nosso WhatsApp. O número é o 997726104. É importante, entretanto, que você se identifique. Nome completo, bairro, e aí você manda a sua pergunta ou questionamento, enfim, fique à vontade, de maneira educada, se houver tempo e possibilidade. Ao final do nosso papo com as convidadas de hoje, nós iremos trazer a manifestação da nossa audiência. Elis, eu quero já, para a gente não deixar para trás informações de utilidade pública, antes de entrarmos em polêmicas e questões mais claudicantes, campanhas em andamento pela saúde. Voltamos a ouvir falar de dengue. Quero saber também como é que está a questão da vacinação e a Covid hoje. Como é que Santa Cruz tem lidado, qual o cenário, quais os nossos números atuais. Vamos falar sobre isso aí. Sim, boa tarde a todos. O Covid ele tem dado uma trégua, né? A gente tem visto, apesar de nós termos tido mais um óbito por conta do Covid, uma senhora idosa já com comorbidades, com 3 doses de vacina. Mas assim, dentro dos parâmetros, né, a gente já tem pensado em avançar, inclusive na retirada de máscaras, né, e a gente está esperando algumas orientações da nossa GVE, que é a parte de Assis. Temos algumas conversas também com o infectologista nesse sentido, para a gente poder aliviar algumas coisas. Lógico que o retorno às aulas dificulta um pouco isso, por conta, né, da aglomeração de crianças e de adolescentes, né, e várias pessoas no mesmo ambiente, né? Sim. Já é sabido que a gente precisa manter sempre aquele cuidado, aquele hábito que foi criado, né, com isso, que é a lavagem de mãos, o uso de álcool gel, manter os ambientes sempre ventilados, isso é importante. Mas hoje a gente está numa situação mais tranquila, sim. Porém, os nossos índices de vacinação, eles permanecem os mesmos, né? A gente tem uma boa cobertura de primeira e segunda dose, terceira dose em torno de 75%, isso não mudou, e quarta dose em torno de 35%, lembrando que acima de 18 anos todos devem ter a quarta dose. Perfeito. E nós estamos para receber também, agora no dia 27, a vacina bivalente, que vai ser escalonada, né? Primeiramente para idosos acima de 70 anos e depois outras diretrizes que virão dentro desses grupos, né? Então são idosos de 70 anos, idosos que estão em instituições de longa permanência. E depois, na sequência, vem aí profissionais, gestantes e outros, né, nesse índice. O que a gente tem que destacar é que essa vacina, ela tem que ter um intervalo de 4 meses da última dose, né, que a pessoa tomou, e obrigatoriamente, para receber a vacina bivalente, a pessoa tem que ter a primeira e a segunda dose concluídas. Perfeito. Dengue. Dengue, a gente está com bastante caso, nós percebemos agora no mês de fevereiro 70 casos suspeitos, tá? Nós temos 33 para confirmar ainda, mas bastante casos em ascensão, né? As sorologias, a gente não tem ainda a definição do subtipo, sim, mas acreditamos que seja o 1, né? Que a gente espera que não dê uma grande epidemia. Para isso, a gente já fez aquele serviço de varredura junto com os agentes, de recolhimento de lixo, com as outras secretarias, né? Foram colhidas mais de 600 toneladas de lixo e mesmo assim a chuva vem avançando, muito calor, isso condiciona muito para o mosquito, né, qual a importância de saber o tipo de dengue que está presente em Santa Cruz, o sorotipo, como você falou? É importante porque se é um novo sorotipo e as pessoas não têm uma imunidade quanto a isso, o surgimento de uma epidemia pode ser, né, uma evidência provável. Hoje Santa Cruz tem um cenário controlado, não estamos em epidemia de dengue, a curva de casos está dentro do que se espera para a época do ano. Sim. Nada
ainda não há um alerta sobre isso. Sim, nós estamos ainda dentro do esperado, porém estamos trabalhando em todas as frentes nesse sentido, né? Nós temos aí em torno de 160 casos sendo acompanhados em suspeitas, em casos a confirmar, né, em casos confirmados. Para isso, a gente até deixou aberto os casos que estavam em acompanhamento no sábado de manhã e na segunda-feira para dar sequência nesses casos de acompanhamento da rede também. Há uma definição sobre porta de acesso a quem apresenta algum sintoma de dengue? O caminho é UPA, e da UPA, se for o caso, se medica e volta para casa, se for mais grave é Santa Casa. Quais que são os acessos para quem apresentar algum sintoma e quais são eles, no caso da dengue? Em primeiro lugar, sempre é o posto de saúde, né? Que vai fazer as orientações, vai colher os exames, vai dar o acompanhamento necessário inicialmente. Verificado algum caso de sangramento, né? Aqueles dados, sintomas clínicos normais, a dor de cabeça, né? A dor do fundo de olho que a gente fala, dor no corpo, febre, né? Bastante dor em articulações. E na sequência, geralmente sangramento, que são coisas que chamam a atenção e que devem ser procurados. A dengue, inicialmente, ela controla com uma boa hidratação e o uso de antitérmico, né? Tomar muita água, líquido em geral, né? Mas para isso a gente faz também o controle laboratorial por hemograma. Então a gente colhe no primeiro dia e depois faz um sequenciamento aí com 48 horas para analisar se é um caso, né, que necessita de internação ou não. Então é para isso que a gente manteve aberto também para continuar essa sequência de atendimentos e poder fornecer assistência, né, adequada. Dário, alguma pergunta sobre o assunto? Não, sobre o assunto não, mas mudando de assunto já, em relação ao Carnaval de Santa Cruz do Rio Pardo, Anelise e Carla, a sua secretaria ficou à disposição da Secretaria de Cultura. Teve alguma ocorrência nesse sentido? O que foi observado foram bastante atendimentos de etilismo, né, durante o Carnaval e alguns traumas, né? Quedas de bicicleta, coisas de rotina realmente quando você... né, tem uma festa, um aglomerado de bastante pessoas, né? Campanhas que são típicas da época do Carnaval, em relação a doenças sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos, essas campanhas, elas são mantidas? Elas aconteceram, inclusive, ou não? Acho que eu vou deixar até a Carla falar um pouquinho sobre... Foi bastante intenso esse trabalho nesse mês de fevereiro, né, nas Pode escolas. Falar, então. Nós fizemos, estamos fazendo durante o mês de fevereiro uma série de palestras nas escolas, pegando o público do ensino médio, que são os adolescentes aí de 14, 15, 16 a 17 anos, para falar um pouquinho sobre a prevenção da gravidez na adolescência e também sobre o uso do preservativo como forma de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções sexualmente transmissíveis. Então nós fizemos em algumas escolas e temos já alguns agendamentos também ao decorrer aí, até no comecinho do mês de março nós temos ainda um trabalho a ser realizado com esse público. A gente pega praticamente uns 80%, que é o público que utiliza as escolas estaduais. Carla, e como está sendo a receptividade desse público para com vocês? Olha, nós temos tido uma boa recepção, né? Boa participação, os alunos atentos, e inclusive no final com bastante perguntas, questionamentos com relação ao tema. Né? Temos tido uma boa receptividade desse público, sim. Algumas escolas, evidente que assim, é um tema que não é tão fácil de trabalhar. Né? Quando a gente começa a falar de doença sexualmente transmissível, automaticamente gera aquele burburinho, uma conversinha ali no fundo, umas risadinhas, né? Algumas coisinhas assim, mas é do público, né? Claro. É dessa faixa etária. Eu ia até te perguntar isso, sempre, pelo menos a minha geração também já teve orientações, educação sexual na época da escola. As gerações, elas mudam bastante de uma para outra. E você imagina que trabalha já um certo tempo na saúde, não sei se sempre nessa área de educação, também educação sexual. É mais fácil trabalhar o tema hoje do que já foi? Ou esse público, até pela questão da faixa etária e hormonal, é sempre meio... complicado? É um público diferente, diferente, né? Esse público a gente tem que levar de uma forma bem natural, claro, o tema, né? E tentar esclarecer as dúvidas, porque eles são cheios assim, de onda, né? Entre eles. Mas na hora do vamos ver mesmo, vamos conversar sobre o assunto. Um amigo meu queria saber, né? Sempre tem uma vergonha de perguntar.
Então, inclusive, a gente fez em algumas escolas o papelzinho passando para ver se surgia alguma coisa, né? Mas eles ficam com um pouquinho de vergonha ainda de falar sobre o tema. Ainda muitos tabus, né? Para a gente trabalhar na questão da sexualidade. E é importante também só frisar que participaram dessas palestras 2 médicas, né? Uma ginecologista, que é especialista da área, e uma médica também da parte de estratégia da família, que é muito jovem e que tem uma linguagem também muito próxima, né? Isso ajuda a aproximar as pessoas e ter essa intimidade para criar um vínculo e para poder levar essa informação, porque a nossa função é essa, né? Como ela vai ser aproveitada, como ela vai ser levada dali para frente, mas a nossa obrigação realmente é levar essa informação de uma maneira clara, simples e compreensiva, né? Ontem, por coincidência, eu estava lendo um artigo sobre, acho que é o 2º paciente do mundo soro positivo que foi tido como curado após um tratamento com células-tronco, paciente HIV soro positivo. E essa temática acaba surgindo nessa época aqui no Brasil pela questão da festa, conscientização em relação a DSTs, etc. Abrindo um pouco para além do tema do período carnavalesco. Como é o quadro de DSTs em Santa Cruz do Rio Pardo, casos de soro positivo? Há pouquíssimo tempo atrás também estudos mostravam um certo aumento de casos de DST entre faixas mais jovens da população brasileira como um todo. Em Santa Cruz, qual que é o quadro de DSTs em geral e em específico a questão do HIV? A gente tem, assim, o acompanhamento das unidades de saúde, cada uma no seu território, fazendo esse acompanhamento. Nós temos o SAED também, que é o serviço novo que abriu para a parte de aconselhamento, testagem sobre HIV. Esse trabalho ele veio para cá por conta que nós já temos 70 pacientes em acompanhamento que saem daqui e vão para fora buscar atendimento e receptividade de remédio, né, de medicamento de acordo com a doença. E a gente está conseguindo trazer isso para cá. Então, abriu o serviço, a gente está conseguindo agora o auxílio, inclusive, do infectologista para fazer esses acompanhamentos, além do clínico. E nós já temos 22 pessoas que saíram desses 70 que iam para fora e já estão conosco aqui, acompanhando aqui. Então, isso já é muito importante, porque é um vínculo que a gente cria, né? A gente não pode obrigar as pessoas a usar esse serviço, mas a gente abre para dar o acesso e facilitar. Mas, por conta do preconceito, muitos deles, né, poderão não vir a ser atendidos aqui. Então, esses já estão em acompanhamento. Então, tem esse serviço aberto todas as tardes no postão para quem quiser fazer um teste, tirar alguma dúvida, conversar, uma enfermeira responsável para isso. É importante a gente estar divulgando ainda mais, né, que existe isso e que também trata ali não só do HIV, mas como de doenças infecciosas gerais, né, hepatites e outras mais, né, tendo esse apoio agora qualificado do infectologista. Poderia acrescentar nessa questão? A gente tem pode se chamar de uma epidemia de sífilis. Há um aumento significativo, né, a nível mundial, nacional, inclusive em Santa Cruz do Rio Pardo. As pessoas que não utilizam preservativo, e a sífilis ela é altamente contagiosa. Então, nós temos, sim, muitos casos de sífilis, né, e o problema maior é quando é identificado na gestação, que pode acarretar danos para a criança. Então, nós precisamos falar, né, e divulgar cada vez mais. Então, todas as nossas unidades têm hoje a testagem rápida. Então, todas as pessoas que fizeram sexo desprotegido e que têm dúvida, ela pode procurar a unidade de saúde para fazer a testagem. Tanto do HIV como da sífilis e das hepatites. É na hora? O resultado? Na hora. É na hora, teste rápido. Sim. Hoje você tem um número exato de pessoas com AIDS em Santa Cruz? Esse banco de dados, ele não é divulgado, ele é um banco nacional, né? Nós temos, assim, uma previsão dos pacientes que estão em acompanhamento hoje, dentro do estado, mas é mantido em sigilo, né? Sigilo nominal. Muito bem, confirmando a hora certa, 13h21. Estamos com a Annelise Link Leitão, secretária de Saúde, a Carla também da Secretaria, convidadas desta edição de quarta-feira de cinzas, aqui do nosso jornal Giro de Notícias. Eu tenho já algumas perguntas que tem a ver com algumas polêmicas recentes. Não sei se o Dário tem pergunta ainda sobre o tema, senão vou mudar a pauta aqui. Pode mudar que a gente acompanha. A gente vive um momento acalorado na política de Santa Cruz do Rio Pardo, Annelise, e a saúde acaba sendo um alvo, sobretudo dos opositores do prefeito em questão, independentemente de quem for. Hoje, no caso, é o Diego. A saúde, por si só, é uma pasta que gera bastante ruído,
devido à sua natureza. E adversários políticos enxergam muitas vezes na saúde um alvo importante contra adversários. Justas ou não, muitas críticas têm surgido recentemente de pessoas que estão ligadas a setores da oposição política de Santa Cruz do Rio Pardo. Nesta guerra entre polos, a secretária, e no seu caso eu acho que eu posso afirmar isso, não vejo você com um perfil político, você me parece tentar executar uma função técnica comandando a secretaria, só que você fica no meio, né? É você que comanda a pasta e a sua pasta acaba se tornando um alvo. Repito, se são justas ou não as críticas, as pessoas que se manifestem, deem as suas explicações, mas acaba sendo muito comum. A gente tem percebido que aumentam também alguns ataques ao setor da saúde. E é você que está no meio desse caminho. Se a intenção é atingir o Diego, antes acaba tendo a secretária como escudo. Como é que você tem lidado com essa situação hoje em Santa Cruz? Realmente é assim, a gente tenta orientar todo mundo, melhorar o serviço cada vez mais, né? A gente aprende com aquela crítica que ela vem e que pode ser melhorada e que de alguma forma apresenta alguma falha do sistema. Isso tudo sempre é avaliado, né? A gente tem esse olhar crítico construtivo, né? Isso em primeiro lugar. A gente sempre tenta orientar as equipes e dar os treinamentos necessários para que eles atendam de forma adequada, seguindo sempre protocolos, diretrizes. E é isso, é fazer o trabalho corretamente para a gente não ter problemas. Dentro daquilo que é previsto, por vezes a gente tem algumas reclamações de demora de algo que geralmente não é de dentro do município, que não depende daqui, mas a falta de entendimento dessa sequência muitas vezes traz esses questionamentos, né? Então tem exames mesmo que o que a gente tem com domínio dentro do município a gente consegue fazer em tempo hábil, muitas vezes a gente não tem esse domínio fora, porque não depende da gente exclusivamente. Então a gente tenta trazer a nível de mutirões, a gente tenta fazer conversas, licitar tipos de serviço que possam agregar dentro daquilo que é possível de ser feito, porque também a gente não pode pegar toda a responsabilidade que é do Estado e da União e trazer para dentro do município, porque a gente está sendo cobrado. A gente vê aquilo que é necessidade do paciente, se é realmente uma urgência, se encaminha para a urgência, e aquilo que é eletivo, a gente tenta reduzir as filas de uma maneira considerável, né, e que traga a execução, a resolutividade para isso. Não é nem um pouco agradável mesmo, a gente por vezes se chateia muito em nome da equipe, principalmente, porque a gente vê a população muito ofensiva nesse sentido, principalmente com os serviços, com as equipes, a gente fica muito chateado, tem hora, porém a gente sabe que é um processo que vai passar e que a gente sabe que tem um fundo político realmente nisso, então a gente tenta motivar as equipes no sentido de dar treinamentos, dar condição de trabalho e fazer o nosso serviço, que é servir a população. Para além das críticas que surgem muitas vezes em entrevistas, publicação nas redes sociais, de personagens que são ligados à política e que aí podem ter algum tipo de viés ou não, repito, se são justas ou não as críticas, aqueles citados que se manifestem, deem as explicações. Mas, para além das críticas de personagens da política, qual que é a avaliação da secretária sobre o que há de feedback, por exemplo, nos postos de saúde, ouvidoria? Existem mecanismos oficiais que a população pode levar a reclamação, se houver, diretamente a vocês. Tem aumentado, diminuído? O que a gente reverbera às vezes nas redes sociais ou na mídia condiz com as reclamações que chegam diretamente à sua equipe? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, realmente a gente instalou já faz um bom tempo essa questão das pesquisas de satisfação em todas as unidades de saúde. E a gente tem, assim, sido muito bem contemplado no sentido de agradecimentos. Então, muita coisa não condiz realmente com a realidade daquilo que a gente vê e que a gente escuta realmente na rua, nos pacientes que procuram a gente lá na secretaria, na própria prefeitura. Não vou dizer que tudo está lindo e maravilhoso, mas a gente tem recebido muito agradecimento, a gente tem aumentado muito o acesso aos serviços e a gente tem trazido muito a população para o nosso lado no sentido de atendimento. Por que eu falo isso? A gente conseguiu no ano passado, isso foi apresentado em audiência pública, a gente aumentou os cadastros dos pacientes que utilizam a rede de 68% para 85%. Então, é aquilo que eu tinha enviado. São 40 mil pessoas hoje utilizando o sistema SUS para consulta, para exame, para fisioterapia, para tudo que a gente pode oferecer. Então, o nosso contingente aumentou
né? E o nosso serviço aumentou, o nosso gasto aumentou, porém a gente, com tudo isso, a gente conseguiu informatizar muita coisa, melhorar muito o serviço, aumentar a parte clínica, né, Carla, de médicos. A gente estava falando dessa oferta do estendimento do horário, tanto que isso veio organizar o nosso fluxo de trabalho, melhorou a qualidade do atendimento das duas partes, tanto da rede pública quanto da UPA, porque a gente conseguiu igualar praticamente os pacientes que são atendidos de classificação azul e verde, que antes eram em torno de 65% de azul, hoje ele está em torno de 43% a 45%. Então, eu não estou dizendo que a UPA não vai ter os seus azuis, não vai ter movimento, mas melhorou o tipo do atendimento, a qualidade do paciente que está lá. E foi feito um trabalho na própria UPA de... após consulta de um hipertenso diabético, já fazer o agendamento desse paciente no posto de saúde, né, daquele paciente que passa 2, 3 vezes na UPA, de fazer um contato com ele, ver se ele melhorou, trazer esse paciente para a rede, e aí a rede acolher esse paciente realmente lá. Então, todo esse trabalho a gente viu por gráficos, dobrou o número de atendimentos clínicos, dobrou o número de atendimentos de enfermagem. Então, a gente está vendo, assim, não é uma superlotação, mas um super acolhimento desses pacientes. E eu tenho conversado inclusive com empresários, com pessoas que oferecem um plano de saúde, e já os pacientes, os colaboradores não estão querendo, porque o plano de saúde ele tem um custo para o funcionário dentro da empresa, e ele fala que muitas vezes a consulta, o atendimento do SUS está mais rápido que o do plano de saúde. Então isso para nós é muito gratificante, a gente saber o resultado desse trabalho. A gente tem acompanhado, igual eu falei, por gráficos, por receita de saúde. Nós conseguimos no ano passado aumentar mais de 1 milhão, trazendo em produção de serviço, né? Então, assim, a gente está com um resultado muito bom. Então, nós vamos ter críticas, sim, porque são 40 mil pessoas utilizando o sistema da rede. Em cima dessas críticas, dessas coisas, a gente faz a nossa melhora do serviço. Anelise, algumas situações que a gente vem acompanhando como jornalistas, demora muito para algumas respostas. Vou dar um exemplo claro. Aquele episódio que aconteceu na Santa Casa envolvendo uma senhora, onde o médico foi citado também, demora muito para uma resposta. Quando se trata de Santa Casa, quando se trata de UPA, ou seja, tudo ligado à sua secretaria. Por que tem essa demora para responder para a população? Então, no caso específico dessa senhora, eu havia ligado lá na Santa Casa naquela noite, me foi passado que o atendimento dela tinha sido realmente realizado, que houve o contato com o médico, que não havia nenhum tipo de negligência e que estava dentro dos parâmetros dos protocolos de atendimento deles, que foi o que foi respondido. Agora, eu também não posso entrar tanto, porque lá tem uma diretoria técnica e clínica que possa responder isso. Então, eu também deixei para eles fazer a parte deles no sentido de dar essa resposta, mas eu já havia visto que estava dentro dos protocolos de atendimento. Se tivesse notado algo diferenciado ou que tivesse, né, algo que a gente pudesse entender como errado, a gente teria se pronunciado sim e, de repente, aberto até uma sindicância para análise. O prefeito Diego Cingolani sempre ele vem com o discurso humanização na saúde. É o que ele mais fala durante entrevistas. Isso vem acontecendo? Sim, a gente já começou esse processo de, inclusive, treinamento com as equipes, né? E a própria Santa Casa está passando por uma reformulação, né? Depois da troca do interventor, foram realizadas diversas reuniões e estão sendo colocadas, assim, várias estratégias. Isso eu vou deixar para ele falar, né? Mas, assim, coisas que venham a melhorar, sim, tanto o acolhimento quanto a parte de gestão de compras, de administrativa e, consequentemente, do serviço em si, né? Porque uma coisa é muito ligada à outra. A minha pergunta agora para a Carla, acredito que ela pode responder sobre isso, quarta-feira de cinzas. Hoje, os postos de saúde, atendimento à população, começou que horas? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Anticoncepcional injetável, a mulher santacruzense, ela encontra nos postos? Sim. Sim? Anticoncepcional injetável, anticoncepcional oral. Nós temos, em média, nas unidades, cerca de 500 atendimentos por dia, juntando todas as nossas unidades. Nós somos 10 equipes, 10 postos de saúde trabalhando. Né? Quando junta tudo, a gente tem um acesso aí de 500 atendimentos por dia. Né? Quando a gente coloca no mês isso, nós temos por volta de 10 mil atendimentos no mês, só na rede básica, que é a rede que atende o primeiro atendimento, que é a porta de entrada do paciente. Aqui inclui médico, enfermeiro, profissionais de nível superior. Então, o acesso é através de agenda,
nós temos o agendamento eletrônico, prontuário eletrônico, onde a pessoa pode fazer seu agendamento. Nós não temos demora para a primeira consulta na parte médica, né? Tem muitos atendimentos que são feitos no dia, que são as consultas programadas. Tem as consultas programadas, agendadas, e tem os encaixes do dia, que é a demanda do dia. Então, a gente deixa vagas também para evitar exatamente isso que a Annelise falou, que é a questão da UPA. Ou seja, a mulher santacruzense tem toda uma atenção especial por parte da saúde aqui em Santa Cruz, na opinião de vocês? É bem tratada a mulher santacruzense nessa questão? Eu acho que as mulheres têm um serviço e equipe preparada para atender. Nós temos um centro de saúde da mulher, onde a gente tem vagas disponíveis todos os dias, temos consulta, temos agendamento e temos vagas de encaixe também. Gestante, ela inicia o pré-natal na rede básica, no posto de saúde, e em uma semana, 10 dias no máximo, ela já está dentro do centro de saúde da mulher. Na parte ginecológica, a gente tem também o atendimento que hoje, se a gente for comparar, ele é até mais rápido do que um plano de saúde com relação à espera para ginecologia de rotina. Fora as vagas de urgência, que se encaixa daí no mesmo dia ou na mesma semana. Das medicações, elas têm acesso, né, aos anticoncepcionais, elas têm acesso aos tratamentos, aos exames. No pré-natal, a gente tem um protocolo de exames, onde todas as mulheres que passam pelo SUS, elas têm alguns critérios a cumprir. Né? Então, elas fazem um monte de exame laboratorial a cada trimestre. E tem alguns exames, inclusive, que são mensais. Mais a testagem rápida, que também passa na unidade, e todo o tratamento odontológico também. Na questão da ginecologia, a Annelise, ela como secretária, recebeu uma reclamação, inclusive que partiu do nosso departamento de jornalismo, sobre um profissional que atua nesta área. Volto na questão da humanização. Você conversou com ele, passaram alguns meses, mudou o tratamento desse profissional para com a mulher santacruzense? Sim, a gente teve a mudança, sim. Assim, foi uma conversa muito dura, igual na época foi colocado, né? Porque são dois lados, a gente sempre tem que escutar os dois lados, tomar as nossas providências. Houve uma primeira conversa, depois houve uma segunda, e aí houve também um desligamento desse médico por conta dele também, por estar insatisfeito com a nossa posição de cobrança, né? Mas assim, está no nosso papel, né? E a gente quer levar isso, que a população também esteja satisfeita. Só que a gente só trabalha também com denúncias e com ouvidorias que são possíveis de investigação realmente, né? Porque é muito difícil. A gente recebe muito fake news, muita coisa de que eu ouvi falar, do que o outro que disse, mas a gente precisa de base. Essa necessariamente era real? Estava acontecendo? É difícil de falar, né, Dário? Porque assim, a gente chamou as duas partes, não foi assumido, né, pelo profissional que isso aconteceu, e também a gente não pode afirmar, né? Foi solicitado a paciente, se ela quisesse dar seguimento, não houve. A gente se colocou à disposição para tirar qualquer outra dúvida, ninguém apareceu, entendeu? Mas houve sim o desligamento do profissional por conta dessa insatisfação do trabalho e da pessoa, né, ser chamada por conta de explicar essas coisas. Porém, a gente não desfaz do profissional, ele fez grande parte, ele produziu muito nesse período que ele esteve lá. Se a gente for fazer a comparação, lógico que cada caso é e a gente tem que levar a gravidade do caso, mas tem muito atendimento feito por ele, é um profissional assim que executou um ótimo trabalho, né, com relação, acho que a 2 reclamações que teve, de um grande número, de mais ou menos, eu posso dizer, no ano, de 1.000 atendimentos, ele teve 2 reclamações. Então, é bem, assim, complicado isso, né, da gente estar levando. Mas houve o desligamento dele, sim, né, não houve mais o acordo da continuidade. Annelise, outro dia eu recebi aqui no programa o presidente da Câmara, vereador Lorivaldo Raio X, ele que tem uma atuação de muitos anos na área da saúde também, e costuma dizer que fala com propriedade de alguns assuntos. E a gente entrou num embate sobre o papel da Secretaria de Saúde. Eu vou até, eu quero ser impessoal. O papel da Secretaria de Saúde, hoje em Santa Cruz, no que diz respeito à UPA, no que diz respeito à Santa Casa. Em especial, a discussão foi sobre Santa Casa. Porque, na minha visão, o secretário de Saúde, ele é a maior autoridade política
da saúde de um município junto com o prefeito, que responde politicamente por todas as pastas. No caso da saúde, também pelo secretário. Quando há algum problema mais grave, na minha interpretação, e foi isso que o Lorival discordou, também é de responsabilidade do secretário, no seu caso da secretária, não vou dizer aqui responsabilidade quanto ao procedimento, uma responsabilidade jurídica. O hospital é uma entidade privada, mas está sob intervenção e está sendo mantido com dinheiro público. É talvez o principal equipamento da saúde pública na cidade, em termos de atendimento, é a média e a alta complexidade. E é claro, se dá um problema no hospital, que inclusive hoje recebe dinheiro público, o secretário também tem que se manifestar, a secretária tem que se manifestar, nem que seja para dizer, olha, a responsabilidade disso é do diretor clínico, da diretora clínica, mas também é de responsabilidade. O tom da fala do Lorival, que eu não concordei, sigo não concordando, é que tudo que acontece na Santa Casa não é de responsabilidade, no caso da secretária de saúde. Ou da pasta da Secretaria de Saúde. Eu discordo. Por mais de onde eu venho, quem paga a conta das cartas. E hoje a Santa Casa é mantida pela Prefeitura. Eu tenho a impressão, às vezes, que a Santa Casa se tornou um feudo. A Santa Casa é um feudo. Ela tem as suas regras, ela é independente, mesmo só existindo hoje graças à intervenção da Prefeitura, e vocês, que são os gestores da saúde municipal, não conseguem fazer absolutamente nada. Nem pro bem, nem pro mal. Vocês não pisam lá em termos administrativos. Aquilo é um feudo. E me parece ser ruim. Até porque também aí há um pano político por trás da história, um mau relacionamento, talvez, entre partes importantes. Eu sigo com essa impressão, que a Santa Casa, apesar de estar sob intervenção, de receber milhões, ela acaba sendo um feudo e a principal gestora da saúde do município, que é você, não consegue dar as cartas lá dentro. E para mim isso é ruim. Eu quero saber a sua opinião e qual que é a sua relação hoje com a Santa Casa. É assim, na realidade, estou secretária, né? Porém, logo que eu assumi, né, houve uma divisão de trabalhos para isso. Sim. E a Secretaria de Saúde, ela tem hoje com a Santa Casa um convênio de prestação de serviços. Então, a nossa cobrança é em cima disso, a nossa fiscalização é em resultado de trabalho, é no dinheiro que é pago por produção. Paralelo a isso, existe o fomento, que é a intervenção, e para isso existe um profissional lá, que é o interventor, certo, que é para fazer essas respostas e essa ponte com a Secretaria de Saúde e com a Prefeitura. Então, existe uma pessoa para fazer esse intermédio lá. Então, as informações que a gente precisa e que necessita são feitas em contato com essa pessoa, que é o interventor, sim, que nós estamos na terceira mudança já, né, no sentido de poder sempre melhorar os serviços. Então, essa é a visão que eu tenho. Na realidade, eu não sou estritamente responsável por tudo, e sim eu tenho uma pessoa para a gente manter esse contato e fazer essa E o interventor tem voz ativa? Sim. Dentro das prerrogativas que a própria intervenção estabelece, claro. Sim, e tem também a questão do administrador, que nós estávamos até há pouco tempo com a Rosângela, né? Agora está se definindo mais uma pessoa para ajudar nisso. Nós estamos tendo reuniões, também a pedido do prefeito Diego, para a gente apoiar nessa reestruturação da Santa Casa, naquilo que for possível. Então está todo mundo de coração aberto, tentando fazer a sua parte, ajudando com aquilo que sabe, com aquilo que pode. Eu vou dar um exemplo, né? Nesse novo... Claro, eu vou dar um exemplo prático. Vocês devem entregar em pouco tempo a nova UTI. Sim. Né? Dinheiro público, deve ter dinheiro inclusive também do Estado, enfim, mas tem dinheiro da Prefeitura de Santa Cruz, uma obra que vai ser realizada graças à Prefeitura. E os louros disso recairão também sobre o município. É a Prefeitura, a Secretaria de Saúde que vai também entregar uma nova UTI. Todo mundo sai na foto, todo mundo recebe aplausos. Aí tem um problema como o recentemente falado. E apesar de ter sido tratado por um político, que foi o Júnior Souza, nós recebemos também diretamente de pacientes. Olha, tá faltando cadeira para acompanhante dentro da Santa Casa. Tinha alguma cadeira acolchoada, colocaram umas cadeirinhas de plástico lá, né? Um hospital que está recebendo milhões de reais de dinheiro público quase todo mês, né? Aí, quando a gente vai questionar esse problema de falta de cadeira na Santa Casa, mas aí não é a Secretaria de Saúde, não é a Prefeitura. Aí tem que procurar a Santa Casa. Só que aí ninguém da Santa Casa fala. Entende? Aí há uma dicotomia. Quando há notícias boas envolvendo o hospital, todo mundo sai na foto, recebe aplauso. Aí tem algum problema, ninguém da Santa Casa coloca a cara a tapa. É um problema que nós, enquanto jornalistas, temos enfrentado. Talvez não repercute diretamente a população. Para a gente que trabalha com notícia, tem sido um problema. Em última análise, a gente quer saber, para informar as pessoas. Santa Casa não tem que prestar conta para o Diego, para o Dário, para ninguém. Mas quando a gente busca algum profissional de lá para falar e para falar em nome do hospital, ninguém fala. Né?
São situações assim bastante políticas também que a gente percebe, né? Você consegue mudar isso? Estamos tentando. É isso que a gente tem feito, se reunido para poder cada vez levar o melhor. O que a gente tem que ter em mente, o hospital estava quebrado. O hospital, se não tivesse a intervenção, ela estaria... Com certeza. Nós estaríamos sem hospital. E hoje o hospital gere 60% do dinheiro praticamente da saúde em resultado de serviço. Foram 1.139 cirurgias, coisa que foram feitas realmente aquilo que o prefeito Diego falou, 2 anos em 1. Nós fazíamos em média nos anos anteriores, pelo que eu vi, né, porque eu não participava da secretaria, mas eu vi lá, eram 500 cirurgias, 600 cirurgias, foram feitos 1.139. Ah, mas foi colocado um monte de dinheiro. Foi, mas foi feito todo um serviço também, de exames, de consultas, rodou o serviço, rodou. O que faltou? Talvez esse olhar para uma manutenção, para uma cadeira, mas isso não é um problema que deixou de fazer o atendimento. É necessário, é importante, mas pode ser recuperado ainda. O que nós não podemos perder é que o hospital funcione, que o hospital tenha o serviço básico e principalmente de salvar a vida, que é uma UTI. Hoje, a gente tem, por exemplo, uma UTI pediátrica. Se a gente precisar de uma UTI para uma gestante, a gente não teria onde colocar em partes, né? Então, hoje a gente vai ter isso credenciado, vai estar recebendo pessoas de fora, isso traz dinheiro para o hospital também, traz sequenciamento, mas o hospital estava quebrado. A gente tem que partir do princípio que o município abraçou a causa e tentou colocar para funcionar da melhor maneira possível. E está pagando a dívida, a minha inclusive. dúvida é essa. Se tudo isso que você está dizendo, eu concordo, assino embaixo, graças à intervenção. E ainda assim parece que o hospital ele dá de ombros para a opinião do município. Que vocês não têm voz ativa. Por vezes, não é questão de voz ativa. Por vezes, isso está sendo melhorado junto com todo o trabalho, né? Igual eu falei agora, nós estamos levando o terceiro interventor que está tentando fazer algumas mudanças nisso tudo que foi apontado de coisas negativas. Então está mudando porque não deu certo, né? Porque senão não estaria com o primeiro desde o início. Não é que não deu certo, talvez as divisões, a maneira como foi feita, muito trabalho para poucas pessoas, né? Então, hoje, o João, que é o novo interventor, ele está praticamente fazendo, o tempo integral dele dentro da Santa Casa, fazendo essa reestruturação e tentando levar isso. E nós estamos juntos nessa busca para poder melhorar isso e trazer um resultado. Então, assim, não é uma questão que não dá para falar, mas a gente tem responsáveis lá por cada parte. Igual eu falo, eu não posso entrar lá e assumir um caso que é da diretoria técnica, da diretoria médica clínica. Cada um tem a sua competência lá dentro para poder dar a sua resposta. Nós estamos fazendo uma reestruturação administrativa para a Santa Casa sair da intervenção, inclusive. Claro. A minha pergunta é bem popular. Tem médico que acha que manda na Santa Casa? Olha, Dália, é difícil de falar isso, né? A gente tem várias intercorrências, mas a gente se reporta ao diretor técnico e ao diretor clínico lá dentro. Eu tenho uma pergunta, Nelise, sobre a importância da gestão da saúde estar bem alinhada com a equipe, que é a linha de frente. Vocês passaram, vocês todos, quem é da gestão, quem é da enfermagem, quem é da limpeza, quem é médico, toda a estrutura da saúde foi, e a gente não pode se esquecer nunca disso, né, a nossa tábua de salvação há meses atrás, quando enfrentávamos talvez um dos períodos mais críticos da nossa geração, que foi a questão da pandemia. E a gente tem que lembrar muito disso e valorizar essas pessoas. O alinhamento entre gestão e equipe, qual que é a importância? E se você entende hoje que tem a sua equipe na mão? A gente pode falar dos postos de saúde, principalmente, PSF também, mas aí tem a Santa Casa, que tem uma certa independência administrativa, tem a UPA, que por sua vez também presta um serviço, mas não é diretamente um órgão da prefeitura, só que qualquer ruído que acontecer, tanto em UPA como Santa Casa, vai respingar também na saúde de Santa Cruz, e quem responde em última análise é você e o prefeito. O porquê da minha pergunta sobre o seu alinhamento, se você tem a sua equipe na mão. Nesse contexto político, infelizmente, a gente percebe que, além de muitas vezes criarem situações contra a saúde, que podem ser factoides ou reais, mas isso tem sido cada vez mais comum, também há uma movimentação em tentar arregimentar profissionais da saúde. Talvez jogá-los contra a atual administração. Eu tenho percebido esse movimento. Recentemente houve problemas importantes, aquela questão judicial, das exonerações, isso foi depois voltou atrás, eu nem sei que pé mais que está essa história aí. Isso, claro que repercute a opinião pública dos funcionários da saúde em relação ao atual governo e ao anterior, que foi onde a situação toda começou, não nos esqueçamos disso. Hoje você tem a sua equipe na mão, ou você entende que inclusive os funcionários podem estar sendo usados para questões políticas de Santa Cruz?
A gente tem, sim, um grande apoio da maioria dos colaboradores. É lógico que nós temos coisas pontuais que acontecem, né? Informações que a gente imagina que alguns possam até estar passando e criando situações, né? Mas a gente está lá, todo mundo é para trabalhar. Então, claro, a gente foca no resultado de trabalho, naquilo que a gente tem como macro resultado, né? A gente vai ter coisas pontuais sempre. Nós trabalhamos com pessoas, nós vamos ter falhas, nós vamos ter problemas, porém, eles têm que ficar numa dimensão controlável, claro, né? Eu entendo que o servidor público, ele está lá para servir. Então, ele vai ser sempre cobrado dentro daquilo que ele tem para oferecer, oferecido a questão de treinamento para ele poder ter condições. A gente sempre preza, né, por uma boa condição de trabalho num local onde seja bom, onde tenha equipamento para trabalhar, onde ele esteja habilitado para fazer aquilo, né? E a outra parte é estimular esse colaborador. Então, assim, a gente estar presente, a gente levar tecnologia que faça que ele desenvolva o seu trabalho de uma maneira fácil. A gente tem sempre uma porta aberta quando a pessoa precisa de alguma coisa e estando lá também, levando palavras também, claro, de consolação até, né? Eu vou dar um exemplo bem prático do caso do óbito daquela moça, né? Que nós tivemos há pouco tempo. Já deixo aí registrados os sentimentos da família também. Mas assim, houve na semana seguinte uma ofensividade a todos os serviços, seja da Santa Casa, da UPA, da rede, tá? E isso foi uma coisa assim bem complicada. Não vou dizer, não é uma questão de assumir culpa ou não. O processo está em investigação, mas os colaboradores não têm culpa também, né, daquilo ali. E houve uma ofensividade muito grande, né, verbal, de ofensas em rede pública, de ofensas ao serviço presencialmente. Isso foi sentido e foi falado. Então passamos em alguns serviços, conversamos com o pessoal para poder fazer o seu trabalho da melhor maneira, né, calmo, tranquilo, sabendo o que está fazendo para a gente não ter risco de cometer algum erro, tentando levar um pouco de apoio a essas pessoas também, porque não foi fácil, igual você falou. Acabamos de passar por uma pandemia que não foi fácil, foi muita morte, muita perda. Eles também sofreram com tudo isso, também tiveram seus familiares. Passamos pelo período de demissão, com férias, com aviso, com falta de gente, com muita reclamação de porque não deu para atender o telefone, porque priorizou sempre, sabe, sempre algo negativo. Então a gente sempre tenta levar algo de bom para esses colaboradores, para eles se manterem também estimulados, porque não é um processo fácil. São 350 pessoas ali, todo dia trabalhando, né? Isso eu estou falando só da rede básica, fora a UPA e fora a Santa Casa, que são mais, dá em torno aí de 700 pessoas. Uma pergunta mais objetiva sobre esse assunto. É um receio que passa pela cabeça da secretária de ter funcionários da pasta descontentes, também por questões políticas que podem jogar contra o time? Já que nós temos uma polarização entre dois nomes historicamente ligados à saúde. A polarização entre Otacílio e Diego. Dois nomes que se criaram na saúde e fizeram carreira na política. Nós podemos ter muitos, talvez, funcionários que têm apreço mais por um e por outro. A questão das demissões que afetou não só quem perdeu o emprego, mas famílias, amigos. Isso pode deixar algum tipo de cicatriz. É um receio que passa pela cabeça de vocês que são da gestão, no momento acalorado e polarizado politicamente. Funcionários que jogam contra por questões políticas? Não é uma questão de receio. Lógico que nós vamos ter pessoas e elas têm toda a liberdade de escolher para quem elas querem, né, seguir nesse caminho político. Porém, o seu serviço vai ser cobrado sempre para ser feito de maneira correta. O nosso vai ser sempre feito, e pelo menos a gente está lutando para isso, fazer o serviço de uma maneira correta, porque quando o serviço está feito e você tem justificativa para dar daquilo que não é realizado, claro, ou não foi alcançado, caminhando num caminho de justiça e de verdade, eu não acredito que a gente tenha problemas com isso, né? Cada um segue seu caminho, desde que seja feito, cumprido o horário de trabalho, cumprido o agendamento daquele dia, fazendo a sua parte, não deixando faltar as coisas que são de direito e que tem, né, por normal, chegam numa licitação, igual a gente tem algumas faltas de medicamento, que isso não é segredo para ninguém, né? Por quê? Porque a gente não teve entrega realmente, porque isso é uma fase que está passando, ou porque temos aí a previsão de faltar algumas coisas, já sabemos o que vai faltar. O que está faltando hoje de básico?
Hoje, alguns antibióticos de comprimido vão começar a faltar, né? Porque a entrega está em atraso, apesar de licitado, não tem estoque. Então, a gente vai ter problema com isso? Vai, mas a gente já sabe que vai ter, já tem o e-mail para justificar e estamos tentando fazer uma compra secundária, dentro daquilo que é legal, né? Que pode ser feito. Vai ser usado? Vai ser usado, a gente sabe que vai. Mas a gente está fazendo a nossa parte. O que não pode é a gente ficar sentado e reclamando do mundo. A gente tem que trabalhar, fazer a nossa parte e dar resultado em serviço. Nessa questão da política, o vereador Juninho Souza, ele sempre usa os microfones da Câmara de Vereadores. Hoje tem sessão, certamente ele vai usar novamente. Aqui na 104 FM, quando é entrevistado, ele mudou um pouco o discurso em relação à secretária de saúde. No começo, ele acabava sempre atacando a secretária de saúde. Hoje não mais. Hoje ele acaba elogiando a secretária de saúde, porém, ele fala que você tenta, mas você não consegue, você não tem um respaldo do prefeito Diego Singolani, onde ele acaba chamando de prefeito festeiro. Ou seja, você tem um respaldo, você consegue, como secretária, colocar a sua metodologia de trabalho? Sim, e o prefeito nos apoia muito com relação a isso. Aquilo que não é alcançado é aquilo que realmente não se consegue. Tá? Quando a gente tem algo que é maior e que depende da força do Estado, da União, sempre é solicitada a ajuda dele, mas igual eu falei, existem protocolos de trabalho. Aquilo que é considerado eletivo, não adianta a gente ficar ligando dos serviços e pedindo porque um acha que tem que ser prioritário, porque sempre o paciente vai achar que a sua necessidade é maior e a gente entende isso. Está no nosso serviço e a gente dá essa justificativa para o paciente. Se ele está numa fila ambulatorial, é porque não é urgência. E a gente depende de serviços de fora que tem imensas filas. Então, muitas vezes as pessoas ligam e pedem para a gente ligar lá. A gente até liga, mas a gente, por vezes, já sabe a resposta. Quando é um caso de urgência, qual que é o caminho? É UPA, Santa Casa, e se não tiver como resolver aqui, ele vai ser transferido via Cross dentro da urgência. Caso contrário, tem uma fila para ser respeitada. O que nós temos feito, igual eu já falei, são mutirões. A gente contrata serviços quando uma fila chega num certo limite que a gente acha que está sendo prejudicado, a gente reclama na DRS, a gente busca, né? Tanto que esses medicamentos de alto custo, nós estávamos com um atraso de entrega deles desde novembro, que não tinham recebido e tal, e isso foi cobrança, até que a gente chegou no ponto de dizer, olha, nós vamos ter que entrar de novo contra o Estado, e aí as coisas foram se ajustando. Mas isso é ligação do prefeito, ligação da gente, todo dia buscando resolver um problema que não era nosso na realidade. A gente, né, tem o Estado para isso, a União para isso. Então, assim, são processos muito difíceis, a família sofre, muitas vezes a gente não tem onde buscar esse medicamento e, assim, são medicamentos extremamente caros, coisa de R$10 mil uma ampola, então você tem que dar o início do tratamento para o paciente não ficar sem, e aí você fica com a dúvida de saber, será se ele vai ter o segmento disso aí, você começa um tratamento e aí você não consegue também dar o segmento, porque por lei isso tem um processo para ser seguido, então tudo é muito complicado, né? Mas nós temos sim o apoio do prefeito para isso, tá? E por vezes eu tenho tentado orientar muito nesse sentido, que a gente tenta buscar e tenta fazer aquilo que é possível. O prefeito, ele contrata um secretário justamente para correr atrás das coisas que podem ser feitas, né? Então eu entendo que o prefeito não vai ficar o dia inteiro no telefone resolvendo os problemas do alto custo, resolvendo os problemas daquilo que é da Secretaria de Saúde. Quando a gente não consegue, a gente leva o problema até ele e ele nos ajuda da forma que ele pode. Então existe uma relação, sim. Isso por vezes não é entendido por muitas pessoas, mas acontece, tanto que existe a relação de prefeito e secretário por conta disso, né? Porque se apoiem as partes. E a gente tem orientado nesse sentido, que muitas vezes não adianta também a pessoa ficar tentando para se promover politicamente, tentando apertar o serviço que nós não vamos conseguir. O Dário citou o Juninho Souza. Tem sido comum, aliás, durante a campanha ele já fazia isso e após se eleger vereador, intensificou a questão de vídeos, muitas vezes gravados em porta de UPA, de posto de saúde e por aí vai. Recentemente ele acabou assumindo também a presidência da Comissão de Saúde da Câmara e desde então elevou o tom do discurso dizendo que vai para cima, como ele mesmo afirma, que vai fiscalizar. Recentemente ele esteve de novo na UPA cobrando, segundo ele, uma certa demora no atendimento, que foi reconhecido inclusive pelo próprio coordenador da UPA, ele explicou os motivos, etc, etc. Mas o Juninho disse que ao chegar a coisa funciona, que a presença de um político, no caso do vereador, faz acelerar o atendimento. Eu quero saber qual que é a posição oficial da secretária de saúde sobre qualquer vereador, mas em especial o Juninho, chegar numa unidade de saúde, numa UPA, para pressionar um profissional, os atendentes,
Até que ponto é prerrogativa dele, mesmo como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, se isso ajuda, atrapalha ou se não tem razão nenhuma de existir. E aí duas situações que ele trouxe à tona recentemente geraram um certo burburinho. Primeiro, de uma suposta falta de gás em unidade básica de saúde, para fazer ali curativos. E, nas últimas horas, problemas com a comida oferecida a acompanhantes de pacientes da Santa Casa. Eu confesso que nesse caso nem entendi direito qual foi a denúncia do Juninho, mas ele publicou que a acompanhante de uma paciente teria reclamado da sopa que foi lhe ofertada, ela queria comida, então pelo que eu entendi, para ela sopa não era comida, e ela estava com muita fome, só que aí houve alguma confusão e ela não queria comer a sopa da Santa Casa. Não entendi direito a denúncia também, mas você deve ter visto já a postagem. Primeiro, em relação à alimentação da Santa Casa, essa denúncia que ele fez, falta de gás em UBS, e se a presença do político gritando na frente de unidade resolve ou não resolve, se é papel dele fazer isso. Bom, em primeiro lugar, essa questão da alimentação, a gente não pode deixar faltar, né? Sim. Se a Santa Casa fornece alimentação para o paciente ou acompanhante, isso é importante, sim, e o paciente é a prioridade, com certeza, claro, né? O acompanhante está lá para ajudar, sendo naqueles casos de idoso, de criança, aquele que realmente não necessita. Eu não acredito, eu não tive tempo de ir atrás disso, mas eu não acredito que tenha acontecido injustiça, né? De dar a comida para um e a sopa para outro. Geralmente isso é padronizado dentro do serviço, igual eu falo, a gente não trabalha com acho, né? A gente trabalha com padrões, com procedimentos, com protocolos. Então, eu realmente nem me atentei a isso porque eu não achei importante. A primeira questão, que é de quando chega no serviço e o serviço anda, é totalmente fora de cogitação. Por quê? O serviço, ele roda, ele tem o protocolo de atendimento. A UPA, então, que eu posso falar até com mais propriedade do tempo que eu passei lá, existe o acolhimento, né? Existe todo o atendimento, os médicos estão lá. Hoje nós temos, inclusive, um clínico a mais para atender. Então, dizer que o pessoal começa a trabalhar quando chega uma autoridade é um absurdo a gente escutar uma história dessa. O que faz é atrapalhar o andamento, porque o profissional para de atender para poder mostrar a unidade, mostrar que todo mundo está trabalhando de uma maneira correta, levar lá dentro, porque geralmente isso acontece quando tem emergência, quando tem atendimento no fundo, né, que são, e nesses dias, inclusive, estavam com atendimento, tanto de sala de sutura, quanto crianças que estavam sendo, uma criança que foi entubada, que eu fiquei sabendo. Então, a gente busca saber se houve algum erro do serviço, mas em nenhum momento isso aconteceu. Então, por vezes, isso é usado de uma maneira, assim, ruim. A questão da gase, né, que foi, quer dizer, o enfermeiro estava em atendimento, ele teve que parar o atendimento, ir lá conversar, sair, a pessoa... Então, assim, é um negócio super chato, porque, na realidade, atrapalha o andamento. A gente está lá aberto, qualquer... dúvida que qualquer vereador tiver, ele pode nos notificar, mandar. A Câmara tem essa autonomia de nos perguntar oficialmente o que pode ser feito, por que aconteceu. A gente vai atrás de informação. Mas a maneira como acontece, ela é muito ofensiva, igual eu falo. Não estou dizendo que não possa ir lá. Vai lá, espera, a hora que o profissional termina o atendimento, pergunta o que está acontecendo, que eu acho que é dessa forma que acontece, né? Ninguém está se sentindo, eu falo assim, é muito ofensiva a maneira como é feita, e essa história de que o trabalho anda porque chega lá é totalmente infundável. Muito bem, Dário, você tem alguma pergunta aí? Senão eu vou abrir rapidamente para o WhatsApp, tem algumas manifestações da nossa audiência. Antes, porém, Diego, dessa abertura para a nossa população, sobre um caso envolvendo um dentista aqui, o Leandro Mendonça, na oportunidade, sobre a aplicação da vacina da Covid-19. Foi aberta uma sindicância, onde ele teria simulado, aí pegou a dose ali da mão da atendente, teria simulado, não simulou, enfim, é um funcionário público, né? De que maneira está? Eu não tenho bem lembrança, eu vou ficar te devendo essa resposta, mas eu vou me informar certinho e vou trazer. WhatsApp, próxima oportunidade. WhatsApp 997726104. Alô para Alexandra, ligado no programa, Cassiana Martins. Boa tarde, Diego. Estão falando sobre a questão da dengue. É preciso averiguar a situação do postinho da Matias. Lá tem muito pernilongo. Semana passada eu estive lá. Sorte que eu fui de calça comprida, porque tinha um senhor de bermudas, estava cheio de pernilongo. Então tá a dica aí da nossa amiga Leonilda Camargo, dando um alô sobre os pernilongos do postinho da Matias. Alô, Diego, gostaria de saber se no centro de saúde é aberto à noite para clínico geral, para quem trabalha e não consegue ir. Vocês falaram sobre o horário estendido. Como é que está funcionando hoje? A Meire está perguntando aí. Nós temos 4 unidades que funcionam com horário estendido. A UBS Estação, a UBS Matias,
o posto de saúde da Santa Aureliana e o posto de saúde da Vila Fabiano. O postão, nós não temos horário estendido para atendimento de médico clínico geral, apenas de dentista com agendamento. Tá a informação, Meire. Quem mais está perguntando aqui? Anelise, secretário, preciso urgente realizar uma mamografia. Ela havia sido marcada há algum tempo atrás, mas me ligaram avisando que iria haver uma nova data. Iriam entrar em contato comigo, já passou um bom tempo. Até agora não recebi um novo agendamento. Com todo respeito, eu poderia estar voltando ao médico, estar pedindo outra. Agradeço pela resposta desde já. Em relação à UPA de Santa Cruz, estão de parabéns, na minha opinião. O atendimento lá é ótimo. A pergunta sobre mamografia é da Débora Santos. Débora, pode procurar, se tiver o telefone a gente já entra em contato, porque nós não temos fila de espera para mamografia. Pode ter acontecido algum probleminha de comunicação mesmo. Eu vou passar seu telefone para o pessoal aqui, tá bom, Débora? Eles já fazem um contato contigo. Quem mais mandou pergunta? Alô, Diegão, é o seguinte... Pergunte à secretária, eu fiz uma ressonância de quadril em Marília há 4 meses, não chegou. Esperei pelo retorno do médico desde setembro, marcaram para 10 de fevereiro, aí ligaram para mim desmarcando, sem previsão de marcar uma nova data. Ele disse que é suspeito de tumor no fêmur. Isso é urgente, não é? Shell Souza, fazendo essa reclamação aí. Sim, só vou responder rapidamente. A gente até entrou em contato, acredito que essa solicitação já chegou lá para a gente e o hospital está com um problema realmente para fazer os laudos desses exames. Eu falei, inclusive, com a superintendência do hospital com relação a isso, e eles estarão providenciando o mais rápido possível. Com relação a ressonâncias, a gente tem algumas esperas, realmente. A gente está vendo para fazer um mutirão de ressonâncias agora em março, tá? Então peço que as pessoas fiquem atentas, atualizem os seus celulares para que a gente possa estar entrando em contato. Estaremos fazendo também um mutirão de oftalmologia, né, Carla, do programa de saúde na escola. 210 crianças já serão avaliadas, que foram daquelas que foram entendidas com algum tipo de alteração da escola Sinharinha e da escola Durvalina. Durvalino também. Estamos também aguardando aí a resposta de uma nefrologista, que já vamos começar os atendimentos. Guardamos vagas também de colonoscopia, que tem um pouco de fila. E, no geral, a gente está lutando aí. Vamos trazer uma médica agora com especialidade de cabeça e pescoço também, que são as nossas... Então, assim, estamos ampliando os atendimentos dentro daquilo que é possível e daqui a gente está vendo que é necessário ser acrescentado. Mais uma pergunta. Alô, Diego, Dário Miguel, boa tarde a todos vocês, as convidadas. Secretária, eu queria saber se já há ortopedista no SEM. É o Centro de Especialidades Médicas, né? Sim. Porque eu fui lá por 2 vezes, não havia ortopedista. Eu tenho exame de dessintometria, eu acho que esse é o nome, para passar, imagino que ela quer levar, né, para o ortopedista avaliar os resultados. Quem pergunta sobre ortopedista no Centro de Especialidades é a Ana Benê, do Parque São Jorge. Sim, nós temos hoje 3 médicos que estão atendendo, né? E a gente está vendo se há necessidade realmente de ter mais um para esses atendimentos ou se a gente vai fazer uma redistribuição. Eu estou aguardando o pessoal do Centro de Especialidades também me passar essa posição. Muito bem, as perguntas aqui, tem muita pergunta, não vai dar tempo, nosso horário já está mais do que avançado. Eu ainda quero ter os minutos finais para que as convidadas façam algum tipo de anúncio, alguma campanha em andamento, informações de utilidade pública para a nossa audiência. Fique à vontade, Anelise. Antes, porém, Anelise e Carla, o nosso amigo Sérgio Flori, do Jornal Debate, jornalista, acabou enviando aqui. A Prefeitura de Santa Cruz, nessa pergunta que eu fiz sobre o Dr. Leandro Mendonça, arquivou esse processo administrativo já contra o dentista, tá? Você falou que ia buscar informação, então já chega informação através do Sérgio. Obrigado. Eu queria anunciar também que dia 8 de março a gente vai ter a nossa conferência de saúde, né? Falando de alguns direitos, e então a gente está convidando, vai ser na Câmara de Vereadores, no período da manhã, a gente vai estar divulgando mais isso. Outra coisa que a gente vai começar a partir de segunda-feira é o agendamento do nosso transporte por via WhatsApp. Então a gente vai estar divulgando isso, estamos organizando a parte de equipamentos. Transporte para outros municípios de pacientes, é isso? Isso, transporte para fora, de exames, de coisas, porque hoje as pessoas se deslocam até a Secretaria de Saúde para fazer esse agendamento, então a gente está dando mais um passo nesse sentido para facilitar a vida das pessoas, mas precisa ter toda a documentação certinha, a gente vai estar passando o número, então fiquem atentos aí a partir de segunda-feira, essa novidade aí. Muito bem. Obrigado, Carla. Alguma informação adicional?
Não, obrigada. É só colocar à disposição as unidades de saúde, que as pessoas procurem a atenção básica para iniciar, para cuidar da sua saúde, não deixar chegar nas fases agudas, né, para procurar diretamente o serviço de urgência, mas que procure o posto de saúde, a atenção básica, para iniciar o seu acompanhamento de saúde. Carla, há uma última pergunta para você em relação ao que aconteceu recentemente, a fatalidade, hein, essa tragédia com a Gabriela, que simplesmente com uma dor do dente, né, digamos que assim, acabou perdendo a vida aqui em Santa Cruz, jovem de 21 anos. As consequências, teve procura, a procura aumentou em relação à conscientização das pessoas também nos postos de saúde, na questão da odontologia? Na questão da odontologia, houve uma busca maior naquela primeira semana de pessoas que estavam com coisas, né, no dente, assim, tratamentos incompletos ou que abandonou, que começou a procurar o serviço. A gente não tem esse levantamento em números, mas subjetivamente a gente teve essa demanda maior nas unidades na parte de odonto. E uma outra questão que eu queria colocar é que o pré-natal de gestante, ele prevê um atendimento de dentista durante o pré-natal. Isso é direito de toda gestante. O que a gente tem é dificuldade de captar mesmo as gestantes para fazer o acompanhamento odontológico. Então a gente marca, orienta, mas há ainda um baixo índice nesse indicador de gestantes que precisam passar na saúde bucal. Só queria acrescentar também nessa questão da saúde bucal, para não dar uma desculpa, mas poder justificar também. Nós tivemos a solicitação de contratação de mais um profissional de 40 horas no final de dezembro. Esse profissional foi chamado, se apresentou em janeiro, solicitou 30 dias, que era um período previsto que ela podia dentro daquele prazo antes de assumir. Esse prazo acabou semana passada, sexta-feira, dia 17, e a pessoa até hoje não apareceu. Então nós vamos ter que publicar de novo, chamar a próxima. Então são problemas que atrasam muito o nosso serviço. A gente tem noção dessa demanda, daquilo que precisa fazer, mas inclusive nós vamos aproveitar para chamar inclusive mais gente por conta desses prazos que são solicitados e que no fim a gente não consegue dar resposta do serviço por conta dessa burocracia. Eu tinha essa pergunta, já extrapolamos um pouquinho o horário aqui, sobre a questão de médicos. Quando se fala que o município tem muito dinheiro, é verdade. Quando a gente questiona o porquê então não contratar mais médico para a UPA, mais para o posto, aí entra num problema que ultrapassa os limites do poder público. A gente tem visto dificuldade, mesmo no setor privado, em muitas vezes conseguir um profissional. Dependendo da região do país, tem profissional que não quer ir, não quer atender. Acho que nem esse é o caso do nosso interior de São Paulo, que é uma região mais rica. Vocês têm vagas abertas para médico? Primeiro, falta médico na visão de vocês, e aí, em faltando médico, vocês não conseguem contratar porque faltam pessoas interessadas, por exemplo, em ir para o setor público? Como é que está essa problemática aí? Se é que é uma problemática na avaliação de vocês? Com relação a médicos, na rede básica, hoje nós temos o completo nosso quadro. Certo. Houve um aumento nos últimos anos, aí nos 2 últimos anos nós ampliamos a carga horária de médico. Então, por exemplo, unidade onde não tinha um médico exclusivo de 40 horas semanais, que é 8 horas por dia, hoje nós temos, que é a Vila Matias, Estação e Centro de Saúde. Eram locais onde a gente não tinha médico da Estratégia de Saúde da Família, que é aquele médico que fica integralmente na unidade, que faz a visita domiciliar. Hoje nós temos essa cobertura em todos os postos. Entendi. Então nós aumentamos, criamos o concurso nós chamamos todas as vagas, utilizamos todas as vagas. Alguns não permanecem. Sim. Exatamente. É difícil, é uma profissão que tem muita rotatividade, claro. Mas por conta dele. Então agora no próximo processo seletivo a gente já abre novamente porque já utilizamos tudo. Mas houve uma ampliação do número de médicos na rede básica, sim. Hoje a gente não tem falta. Inclusive para estar atendendo o horário estendido, né? E gostaria de esclarecer também a questão da UPA. A UPA, ela é porte 1. Na diretriz dela, na portaria, obrigatoriamente a gente tem que oferecer 2 médicos, um clínico e um pediatra, ou então 2 clínicos, né? Então, um total de 2 médicos. Hoje nós temos na UPA atendendo 3 médicos, né? No período aí das 24 horas. Então, na realidade, nós já estamos com um médico a mais. Então, vai além da capacidade que a gente pode ter em termos de sala e dimensionamento também de equipe de enfermagem. Não adianta ter 30 médicos e não ter enfermagem para acompanhar, para fazer o fluxo rodar. Então, lá, inclusive, todos esses dias foram colocados um reforço também na parte de enfermagem para acompanhar esse fluxo. E tem os horários de pico, que a unidade já aguarda, né, que são alguns momentos que a gente já sabe que são piores, já tem um reforço tanto da enfermagem quanto um reforço médico lá. Então, hoje, a UPA não tem mais capacidade
de atendimento médico, além daquilo que ela já faz. São 3 médicos hoje atendendo lá 24 horas. Ó, mensagem do Carlos Henrique, só para a gente encerrar. O Diego, passei pela UPA na sexta-feira, fui muito bem atendido pelos médicos, enfermeiros, estão de parabéns. Adriana é a esposa do Carlos, só que ela está usando o WhatsApp do marido para mandar a mensagem aí. Então, Adriana, um abraço, ela está parabenizando a galera da UPA, foi muito bem atendida, disse que amou a médica que estava lá, muito atenciosa. O nosso amigo, o Júnior, pai do Neymar, também agradecendo aí, ele que passou pelo médico recentemente, segundo ele, a esposa passou por um médico, foi muito bem atendida. Obrigado, Carla, obrigado, Annelise, até a próxima, bom trabalho, tchau, tchau. Obrigada. Tem música? A música, vamos lá. Eu não tenho, hoje não vou Então pedir a Carla nada. pede a música. Jura? Ué. Mas assim, vocês nem A avisaram. secretária passou a bola, você tem que escolher a música para encerrar. Qualquer tipo, pode Qualquer ser. tipo. Qualquer Então tipo. vamos, Regis Danese, Entra na Minha Casa. Boa. Olha. Aí, Entra na minha casa, é isso o me nome da música? abençoa todo mundo. Não é esse o nome, mas eu sei qual é. Então beleza, então. Vamos fazer um intervalinho na Faz volta. um milagre em mim. Boa, aí o Dani Miguel, um homem de Deus. Intervalinho na volta, os destaques do setor policial. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor, 26 litros.